Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e hoje a gente vai continuar contando a história aí de uma das maiores bandas de metal do Brasil e do mundo, o Sepultura, hein? Fica aí. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal que toda semana a gente lança mais vídeo assim, beleza? Então vamos lá, no vídeo passado a gente contou a história do Sepultura até a vinda deles pro Hollywood Rock aqui em São Paulo e começou a contar ali em 96 quando eles lançaram o compacto Roots Bloody Roots. Esse compacto tinha 4 faixas, sendo ela o Roots Bloody Roots, Procreation for the Wicked, que era um cover da banda Celtic Frost. Além de Refuse Resist e Territory lá, que era do álbum anterior. O lançamento desse compacto aí fez os fãs ali aguardarem muito por um próximo álbum, né, que acabou vindo no mesmo ano, e foi o álbum Roots. Esse disco ele traz ali um lado mais experimental da banda, né, inclusive eles trouxeram o Carlinhos Brown para fazer a música Rata Marrata. Além de ter ao longo do disco todo a presença de percussão, berimbau e batidas tribais, enfim, coisas que eles não faziam anteriormente. Além disso, o disco ainda trazia 2 músicas gravadas com índios chavantes ali, que eram o Jasto e o Itzari lá no Mato Grosso. Isso tudo fez com que a banda ficasse ainda mais conhecida e famosa, chamando muita atenção ali dos fãs e colocando a banda de fato entre as maiores do mundo ali do metal. O site AllMusic deu a nota 4,5 de 5 para esse disco novamente, né? E falou que o Sepultura ele de fato colocava um lugar ali na história do metal e sendo uma das bandas mais distintas e originais dos anos 90. E com todo esse sucesso, pouco tempo depois foi lançado o disco duplo The Roots of Sepultura, onde um dos discos ali era o álbum Roots de fato, e o outro trazia ali a história musical da banda. Mas nem tudo ia tão bem pra banda, né? Isso porque em meados ali de 96, Dana, que era o filho do Max e da Glória, ele foi assassinado. E isso fez com que a banda acabasse cancelando ali alguns shows, ou tocasse somente em trio, sem Max, né? E acabou ali sendo um pouco um baque ali pra banda e pros integrantes. E aí no fim desse mesmo ano, ali em dezembro, chegaria a notícia que mudaria de vez ali o rumo da banda, né? Max Cavalera deixaria ali o grupo. Isso aconteceu quando os outros 3 integrantes da banda, em uma reunião, decidiram demitir a Glória, que era a esposa do Max, do cargo ali de empresária. Isso porque eles entendiam que ela estava dando mais espaço para ele do que para os outros integrantes. Inclusive usando de exemplo anos anteriores, onde os 4 integrantes apareciam em fotos e posters, né? E eles achavam que ultimamente só aparecia mais o Max e tudo mais. E aí então com a saída da Glória desse cargo, né, o Max meio que se sentiu traído, então decidiu seguir outro rumo também. Nessa época, né, com os outros 3 integrantes ali não se sentindo mais representado pela empresária, né, eles ainda deram a opção dela seguir com o empresário apenas do Max. Mas eles não aceitaram, né, e como eu falei, o Max se sentia meio injustiçado. Aí nessa história toda, então ele deixou mesmo o Sepultura, e com tudo isso, né, caíram algumas incertezas ali sobre a banda, que perdia o seu líder, né, o vocalista. Mas com o tempo a banda foi se acostumando aí a essa nova situação, né, e entendiam que eles não podiam aí perder um trabalho da vida toda por causa disso. Então, como um trio, eles começaram a trabalhar naquele que seria o próximo álbum do Sepultura. Nessa mesma época, o Max ele formou a banda Soulfly. E agora, né, apenas com uma guitarra na banda, o baixo ele acabou ganhando uma importância ainda maior ali, meio que tomando conta da base das músicas. Nisso, o Andrés ele acabou assumindo ali o vocal da banda, mas ele nunca tinha cantado antes, então ele não sentia muita vontade. E foi aí então que eles decidiram buscar por um novo vocalista. E aí quando eles anunciaram que fariam uma audição, o escritório da Roadrunner Records, né, foi quase que inundado ali de fita cassete de demonstração. E aí então assim eles fizeram ali todo um processo de seleção, né, onde alguns finalistas ali foram selecionados para se apresentar para a própria banda. Mas não foi simplesmente chegar lá e cantar as músicas que a banda já tinham. Na verdade eles receberam ali fitas e materiais já gravados pela banda, onde eles deveriam ali escrever letras e trabalhar nessas músicas antes de apresentá-las. Os testes finais aconteceram aqui no Brasil mesmo e não foi considerado só ali a qualidade do vocalista, né? Mas também a capacidade que ele tinha de se integrar com a banda e com os outros integrantes. E aí, desde o começo, a voz e a aparência do americano Derek Green impressionou bastante a banda, né? E quando ele chegou ao Brasil, ali rapidamente se integrou, virou palmeirense, né? E começou a se dar muito bem mesmo
mesmo com os outros. E foi assim então que ele foi aceito como um novo vocalista do Sepultura. Sem contar que já tinha ali uma pressão muito grande para eles lançarem um novo álbum, né? E as músicas já estavam prontas, só esperando ali a gravação do vocal. E foi então em 98 que eles lançaram o seu mais novo single, que foi o Against, ali, que viria do disco que tinha o mesmo nome, Against também, e que mostrava todo o poder vocal do Derek Green, que foi apelidado de Predador. E aí, pouco tempo depois, em outubro aí do mesmo ano, eles lançam de fato o disco, né, o disco completo, que apostou numa nova sonoridade ali da banda. Ele era menos extremo e experimental que o Roots, né, e trazia ali uma crescente de uma nova sonoridade que eles vinham trazendo do hardcore. Que se intensificaria cada vez mais ali nos discos seguintes. Mas toda a questão da separação da banda lá, né, entre o Max e os outros integrantes, fez com que os fãs de alguma maneira se dividissem também. E isso fez com que esse álbum não fizesse tanto sucesso quanto os anteriores. Então eles vinham tentando sobreviver ali a esse período que até o momento era o mais difícil para a banda, né? Mas eles não desistiram, tanto que em 2001 eles lançaram o álbum Nation. Esse álbum trazia também uma sonoridade ainda parecida com o do Against, né, com elementos hardcore e tudo mais, que também não teve boas vendagens. Mas isso tudo não desanimou ali os integrantes, que entenderam então que aquela era a hora de voltar ao que o Sepultura era antes. Foi então em 2003 que eles lançaram o disco Roarback, ali ainda dando meio que sequência, aquele som groove alternativo ali dos álbuns anteriores, e que inclusive tinha um cover da música Bullet in the Blue Sky, da banda U2. Esse disco teve algumas avaliações melhores ali que os anteriores, né? Mas ainda assim não teve grandes vendagens, ali não fez tanto sucesso. Então em 2005 eles gravaram ali e lançaram um CD e DVD duplo chamado Live em São Paulo, que era o primeiro ali gravado de forma ao vivo. E aí logo em 2006 eles lançaram o 10º disco da banda, chamado de Dante 21, que era todo baseado ali na história da Divina Comédia, do Dante Alighieri. A história conta a odisseia ali do personagem, né, passando pelo paraíso, o purgatório, o inferno e tudo mais. E a ideia era que o disco ele fosse como que uma trilha sonora ali pro livro. Para isso, eles chamaram até mesmo o André Moraes, que era um cara recorrente aí, né, na formação desse tipo de música e trilha. E foi ele responsável por fazer os arranjos ali de instrumentos que não eram convencionais ali para a banda, né, como piano e violoncelo, por exemplo, e foram muito utilizados ali para fazer como se fosse a passagem ali do personagem, por exemplo, do purgatório pro paraíso, essas coisas. Mas é nesse mesmo momento que a banda sofre com mais uma grande perda, agora do baterista Igor Cavalera. Ele foi acreditado ali no álbum, né, ele chegou a gravar o álbum, mas ele saiu logo no início da turnê, então ele não participava dos shows. Ele acabou sendo substituído temporariamente pelo Roy Mayorga, né, mas depois de maneira definitiva pelo Jean Dolabella. Segundo Andreas Kisser, a saída do Igor não foi tão traumática quanto a do Max, né? Isso porque ele já vinha meio que dividindo com a banda ali, que ele tava com vontade de sair, então eles meio que só estavam esperando isso acontecer. Esse álbum já fez bem mais sucesso ali que os anteriores, né? Inclusive a turnê aí dele teve cerca de 100 shows, inclusive na Índia, onde eles nunca tinham tocado antes. Com tudo isso, eles foram convidados a participar de alguns festivais aqui no Brasil em 2007, inclusive como o Pro Rock em Recife e também o Porão do Rock lá em Brasília. Foi também com esse álbum que a banda ganhou um disco de ouro lá no Chipre e voltando ali aos níveis de vendagem ali dos discos ainda da época do Max. Então em 2008, ainda até para mostrar ali toda a importância que a banda tinha, eles foram convidados de destaque do Grammy Latino e performaram ali um cover de Garota de Ipanema. When she's walking, she's like a samba that sways so cool. E também uma nova música ali, que era We've Lost You. E foi logo em 2009 que eles lançaram o seu primeiro álbum sem o Igor, né? E portanto sem nenhum dos irmãos fundadores. Esse álbum ele foi bem conceitual também, chamava Alex, né? Que era baseado ali no livro O Laranja Mecânica.
Esse álbum também recebeu boas críticas e manteve ali a vendagem do anterior, né, fazendo com que a banda cada vez mais voltasse ali ao cenário. E foi logo ao final da turnê de Alex que eles lançam ali seu próximo disco, que foi o Kairos, em 2011. O álbum foi produzido pelo guitarrista Roy Z, que é considerado um dos melhores produtores de metal da atualidade. Kairos trouxe um som mais pesado e cru ali com os antecessores, né, e foi muito bem recebido pela crítica, né. Algumas pessoas chegaram a falar, inclusive, que esse foi o álbum que colocou o Sepultura nos eixos, inclusive chegou a ficar entre o top 100 ali das listas de alguns países. Porém, foi nesse mesmo ano de 2011 que o baterista Jean Dolabella ele decide deixar a banda ali, falando que ele preferia seguir por outros rumos, sendo substituído pelo baterista prodígio Eloy Casagrande, que na época tinha apenas 21 anos. E foi inclusive com o Eloy que eles terminaram a turnê do Kairos, né? E cada vez mais a banda voltava a ter o prestígio que sempre teve lá anteriormente. Quando foi em 2013, eles foram chamados para participar do Rock in Rio e eles estavam com tanto prestígio que eles foram convidados para fazer 2 shows. Um no Palco Mundo, né, com uma apresentação principal da banda, e outra no Palco Sunset, junto com o Zé Ramalho, num espetáculo que ficou conhecido como Zé Pultura. Esse show ele foi muito elogiado pela crítica, na época todo mundo falava disso, né, e as pessoas que estavam lá adoraram assistir. E foi logo após essas apresentações no Rock in Rio que eles partiram para Los Angeles para a gravação daquele que seria o seu 13º álbum, dessa vez produzido pelo Ross Robinson, que também foi o produtor do álbum Roots. E assim então o disco The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart foi lançado em outubro daquele mesmo ano, em 2013, e trazia um som ainda mais extremo ali, lembrando inclusive algumas bandas de death metal, como Morbid Angels e Behemoth, por exemplo. A maior parte das letras foram escritas pelo Andreas Kisser e pelo Derek Green e trazia ali uma crítica à ordem mundial. Mas além disso também trazia alguns covers, como o Da Lama ao Caos, Nação Zumbi e Zombie Ritual, da banda Death. Além de ter uma participação especial do baterista do Slayer, Dave Lombardo, na música Obsessed. E aí depois do lançamento desse álbum, então, novamente, eles partem aí para uma turnê mundial. E aí ao final dessa turnê, no fim de 2016, eles partem ali para fazer algumas apresentações junto com o músico Lobão, que se chamava A Chamada. Mas eles não param, né? Então logo em 2017 eles lançaram o seu 14º álbum, chamado de Machine Messiah. Esse foi o segundo álbum gravado com Eloy Casagrande na bateria e ele fez muito sucesso, né? Inclusive sendo colocado na 18ª posição pela revista Rolling Stones de melhores discos do Brasil. E aí agora em 2020, há pouco tempo atrás, a banda lançou o seu 15º disco, que foi a Quadra. Esse álbum foi o mais bem sucedido ali desde o Against lá de 98 e acabou entrando nas paradas de 17 países e no top 20 de 7 deles. Ele foi também o disco mais bem sucedido da banda na Alemanha e na Suíça, passando inclusive o Roots ali, ficando respectivamente nas posições 5º e 13º. Os álbuns de Sepultura, eles trouxeram muitas influências ali para bandas que apareceriam ali alguns anos depois, principalmente nos discos Cause AD e Roots, né, trazendo ali aquela mistura de thrash metal com elementos ali de ritmos tribais, o que influenciou bandas como Slipknot, System of a Down e Godsmack, por exemplo. Além disso, grandes bandas aí que já regravaram músicas do Sepultura são a God Forbid, Apocalíptica, Children of Bodom, Ratos de Porão, Trivium, Crisium, Hatebreed e uma série de outras bandas, né? Até mesmo os integrantes do Radiohead se diziam influenciados ali pelo Sepultura depois de ver uma apresentação deles na Holanda. E isso tudo só mostra a grande importância que essa banda que vem aqui do Brasil tem pro resto do mundo. E agora a gente fica aqui na expectativa do lançamento de um próximo disco deles, né? Tomara que não demore muito, mas no ritmo que eles têm, acho que deve ser rapidinho. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha
também aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui também o que vocês acham de Sepultura, se vocês gostam, não gostam, quais seus discos e músicas preferidas. Aqui do Zoden está deixando outros vídeos para vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!